A paz do Senhor. Eu sou a professora Raquel, da Escola Bíblica Dominical, professora da Assembleia de Deus em Campo Grande, pastor Alessandro Malafaia e Aline Malafaia. Sejam bem-vindos ao canal da ADCG Campo Grande. Nós estamos aqui esta manhã com a lição 9 da revista que fala sobre o movimento pentecostal no Brasil. E hoje a nossa lição ela será com enfoque no movimento pentecostal no Brasil, um despertar que mudou uma nação. Nós temos aqui os nomes do qual a lição vai falar, além de outros, dos dois grandes homens que trouxeram, que abriram a Assembleia de Deus no Brasil, que fundaram a Assembleia de Deus no Brasil. Mas antes disso, a gente vai falar um pouco sobre o contexto histórico. O nosso textuário está em Atos 19:6, onde diz assim: e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Verdade aplicada: cada membro do corpo de Cristo, à luz da palavra de Deus, deve cultivar o desejo de buscar mais a Deus, para que a chama do Espírito não se apague. O interessante dessa verdade aplicada aqui é que nós vimos na última lição, onde falava da Rua Azusa e do avivamento nos Estados Unidos, propriamente dito em Los Angeles. Nós falamos sobre essa lição e me chamou muito a atenção porque naquele lugar onde teve aquele grande avivamento, em inícios de 1900 e pouco, século XIX, o que acontece? Aquele lugar que foi um dia uma chama de avivamento, hoje está praticamente imerso em trevas. E essa verdade aplicada, ela vem ao encontro dessa realidade, porque diz assim, que se cada membro do corpo de Cristo, à luz da palavra de Deus, deve cultivar o desejo de buscar mais a Deus, para que a chama do Espírito não se apague. Infelizmente, nós não sabemos o que aconteceu ao longo dos anos, aliás, nós imaginamos, porque vem a mídia, vieram as celebridades para aquele lugar, o crescimento da mídia, do cinema e outras coisas do próprio desenvolvimento dos Estados Unidos, desenvolvimento econômico, e eles foram deixando-se contaminar com outras coisas, aquela população, e muitos se perderam na fé, né? Então, um lugar que um dia foi uma referência, e hoje, uma referência do poder de Deus, que era Los Angeles, e hoje não é mais. Então, fica uma lição para nós, para que, nos dias atuais, nós não percamos a chama do Espírito, que nós precisamos cultivar na nossa vida cristã, na oração, buscando em oração, buscando na palavra, buscando o Espírito Santo constantemente e passando aos nossos filhos, às nossas gerações, no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, que também não é uma cidade fácil, mas que nós possamos manter a chama do avivamento, para que, se o Senhor permitir, daqui a uns anos, o Rio de Janeiro também não perca essa chama do avivamento que está em tantas igrejas nessa cidade, e glória a Deus por isso, mas nós não podemos deixar que esse avivamento se perca no Brasil. O Brasil, nos idos dos anos 80, 90, foi marcado por grandes avivalistas, foi marcado por grandes movimentos de avivamento. Assim como no início do século, e no século XIX, com Daniel Berg e Gunnar Wingren. Mas isso não quer dizer que nós devemos ficar acomodados. Não, Deus operou no passado e agora vamos fazer o que dá. Não, nós precisamos continuar buscando para que essa chama do Espírito Santo não se apague em nosso meio. Para que nós não entremos num marasmo espiritual. E passar também esses ensinamentos para as nossas gerações, para os nossos filhos. Objetivos da lição: ressaltar que o avivamento de Atos 2 chegou ao Brasil, conhecer a chegada do pentecostalismo no Brasil e identificar a trajetória pentecostal no Brasil. Nós vemos aqui
que há todo um contexto histórico sobre esse momento em que o Brasil vivia e em que esses primeiros pioneiros do avivamento pentecostal, os primeiros pioneiros chegaram ao Brasil. Nós éramos, até então, um Brasil extremamente católico, na sua totalidade, mas já haviam igrejas tradicionais que já tinham se instalado aqui no Brasil. Porém, elas não tinham uma voz. Por quê? Até o início da República, até o fim do Império, essas igrejas podiam existir, as igrejas tradicionais, as clássicas, como a Batista, como a Metodista, a Presbiteriana. Porém, essas igrejas que já tinham chegado aqui eram em pouquíssimo número e elas não podiam fazer ar livre, elas não podiam pregar nas ruas, era difícil. Elas não podiam, de acordo com a história, nem ser uma igreja atrativa, nem a sua arquitetura podia ser atrativa. Por quê? No lugar delas estava a igreja católica que mandava, que estava de mãos dadas com o Império. Mas o que acontece? Com influências dos ingleses que estavam vindo para cá, para o Brasil, ainda antes do fim do Império, essas igrejas e outras nações vieram aos pouquinhos as igrejas tradicionais como missionários dessas igrejas. Porém, não havia ainda uma igreja pentecostal brasileira. Não havia uma igreja pentecostal brasileira. E agora, com o fim do Império e o início da República, também temos o início da imigração. O início não, já havia imigração no país, porém com o fim da escravidão, com a abolição da escravidão, essa imigração ela se tornou mais proeminente, principalmente no sul do Brasil. E ali no sul do Brasil é onde se há relato histórico de nomes de irmãos que já estavam sendo batizados com o Espírito Santo. Esses irmãos, esses imigrantes, eles vieram de outras nações para o Brasil. E aqui eles se instalaram no Rio Grande do Sul. E o primeiro que a gente vai falar aqui, primeiro a gente vai falar do tópico 1, que é o protopentecostalismo. O que seria o protopentecostalismo? É o início do pentecostalismo no Brasil. É como se fosse lá um brotinho do pentecostalismo no Brasil. Ainda não foi o movimento na sua totalidade, mas nós já vemos aqui uma chama ali, uma chama aqui em alguns lugares. Isso de acordo com os relatos históricos, porque nem tudo foi registrado, né? Nós estamos falando do início do século XIX. Então, muitas coisas, muitos avivamentos em locais distantes, talvez não tenham chegado até nós, sido relatados, mas nós cremos que o Senhor já estava tocando nesses irmãos que já estavam vindo de países em que já havia chama do avivamento. E aí, nós podemos destacar aí 3 nomes que são chamado Fritz Maxwell, o outro era Paulo Malaquias e o terceiro Pedro Graudin. No caso do Fritz, que veio oriundo da população de imigrantes que vieram para o Rio Grande do Sul, ele vem da Alemanha em 1893 e, segundo a tradição, ele era um homem piedoso e que orava muito e orava em línguas estranhas. Então é um dos primeiros relatos de um cristão batizado com o Espírito Santo que orava em línguas, conforme registros. Então ele vem da Alemanha, se estabelece no Brasil e ele se torna pastor em Porto Alegre em 1909 até 1920. Atuou também como missionário itinerante. Então esses homens, esses missionários que estavam vindo para o Brasil, eles começam a espalhar, antes ainda de Daniel Berg e Gunnar Vingre, já a chama pelo Brasil, começando pelo sul do Brasil. E suas filhas diziam assim: ele foi um pastor bastante piedoso. Segundo dizia
uma de suas filhas, seu pai, quando orava, entrava em seu quarto e fechava a porta para buscar a Deus. Ele orava não em alemão e nem tampouco em português, mas em línguas estranhas. Depois nós temos também no tópico 1.2 a experiência pentecostal de Paulo Malaquias, que também foi um pastor. Esse servo de Deus, com apenas 18 anos, começou a falar da sua salvação, a pregar. Olha aí Deus trabalhando na vida dos jovens. A maioria desses homens que a gente fala aqui, eles começaram ainda jovens a trabalhar para o Senhor, a pregar a palavra do Senhor. E ele era pastor da Igreja Batista em Ramada, no município de Ijuí, Rio Grande do Sul. Teve uma experiência pentecostal em 1908. Aí nós temos um segundo relato. Até então as pessoas, eles tinham quando vinha o Espírito Santo, eles recebiam, mas eles não sabiam explicar que fenômeno era esse, né? Que chama pentecostal era esse, que era tão estranha para os cristãos tradicionais da época. Emílio Conde diz assim: na época ele mesmo não sabia que aquela extraordinária experiência do batismo com o Espírito Santo não entendiam. Somente mais tarde, quando entrou em contato com a Assembleia de Deus e se uniu a ela, foi que compreendeu que as suas experiências eram genuinamente pentecostais. Paulo Malaquias foi um pregador diferente dos outros. Todos afirmaram e reconheceram isso, porém ninguém sabia explicar o sucesso da sua pregação. Onde há o poder de Deus, onde há o Espírito de Deus, claramente nós vemos que arde o fogo do Espírito. Então, eu particularmente, já ouvi diversas pregações de homens muito eloquentes, mas quando há o poder de Deus, nós somos tocados de maneira diferente. Isso é independente de se a pessoa fala bem ou não fala bem, se ele tem uma boa oratória ou não. Simplesmente por estar cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele faz a diferença na nossa vida. Ele faz a diferença na vida do professor, do pregador, do cristão. Porque ele é o que nos dá força, nos dá graça. E uma palavra temperada com o Espírito Santo de Deus, com o poder de Deus, ela é diferente, porque ela toca o coração. Muitas das vezes nós somos eruditos, nós falamos bem, temos uma boa oratória, mas não toca o coração, porque quem convence é o Espírito Santo. Então, muitas das vezes a gente ouve algum testemunho, ouve algum discurso, alguma pregação que é excelente, porém ela não convence, porque quem convence é o Espírito Santo. Por isso, professores, pregadores, alunos da EBD, busquem o Espírito Santo em sua vida, porque tudo que você fizer será diferenciado, porque o Espírito Santo estará convencendo e transformando vidas através de você, usando você como um instrumento da palavra dele, do Senhor. Então, como eu disse, muitas experiências de outros cristãos não chegaram a ser registradas, mas ela já estava acontecendo no Brasil, como em outros lugares do mundo, como aconteceu lá na Rua Azusa, nos Estados Unidos, né? Então a chama foi se espalhando pelo mundo. Irmãos, não há como conter o Espírito Santo. Não há como conter o Espírito Santo. Quando o Senhor, ele quer trabalhar, ele quer encher, ele quer batizar, ele faz. O Espírito de Deus não está parado. O Espírito Santo, ele não está parado. Ele está se movendo, ele está agindo. A experiência pentecostal de Graudin. Nós estamos aqui no tópico 1.3. Tópico 1.3. Pedro Graudin nasceu na Letônia e sempre se aplicou ao Evangelho. Desembarcou no Brasil em 1900, em São Francisco, Santa Catarina, com 25 anos de idade, ao lado de mais 300 famílias. Muitos navios naquela época estavam vindo para o Brasil, né? E vindo para as Américas, porque na Europa havia escassez e aqui no Brasil tinham muitas terras cultiváveis, muitas terras, muito trabalho. Então, milhões de imigrantes vieram para o Brasil no início do século XIX. E isso, no início do século XX já, final do século XIX, início do século XX. E isso trouxe também outros
trouxe também cristãos fervorosos para o nosso país, que já tinham até a experiência do batismo com o Espírito Santo. Essas experiências de Pedro Graudin fazem parte das mais remotas citações do batismo com o Espírito Santo e línguas estranhas, com recebimento de dom de profecia. E nós temos também o relato de dom de profecia no Brasil. Esse pastor, ele trabalhou em Santa Catarina e foi batizado com o Espírito Santo, além de receber o dom de profecia. Então nós temos agora o dom de línguas e o dom de profecia sendo relatado aqui. Em 1933, após a visita do pastor André Bernardino da cidade de Silva à cidade, Graudin passou a fazer parte da membresia da Assembleia de Deus. Quer dizer, mais tarde, nos anos 30, com a Igreja Assembleia de Deus já fundada, ele passa a fazer parte da Assembleia de Deus. É interessante que, segundo relatos, ele jamais havia visto alguém profetizar em línguas, falar em línguas e profetizar. Mas o Senhor o usou dessa mesma maneira. E Deus falou ao seu coração: a experiência que você está passando é o prenúncio do nascimento de uma grande família. Aqui o Senhor estava falando em profecia para ele, que o Senhor está falando de o nascimento de uma grande família. A família pentecostal no Brasil, né? Uma igreja pentecostal no Brasil, e assim cremos. Eu ensinei que o período inicial, fechando aqui o tópico 1, do pentecostalismo no Brasil é chamado por alguns teólogos de proto-pentecostalismo. Então é lá no início. Vamos falar aqui do tópico 2, os precursores do pentecostalismo no Brasil. Nós citamos aqui já alguns irmãos, mas conforme os registros históricos, agora nós vamos falar sobre Daniel Berg e Gunnar Vingre, que são os fundadores da Assembleia de Deus no Brasil e no mundo, né, os missionários que trouxeram para cá o movimento pentecostal. Então, no ano de 1910, conforme os registros históricos, alguns homens aqui alguns lugares já tinham experiência do batismo, mas porque missionários que vinham dos Estados Unidos, como o italiano Luigi Francesco, que organizou a primeira congregação cristã em São Paulo. Então nós temos aí primeiro a primeira congregação cristã no Brasil. Segundo aqui um estudo feito essa manhã, nós temos aqui uma lista, não sei se vocês conseguem ver aí, dê uma olhadinha aí, dá para ver? Enquadrou direitinho? E eu vou ler aqui para vocês rapidamente. Nós temos uma lista aqui por ordem, por datas históricas no Brasil, do primeiro culto no Brasil. O primeiro culto protestante no Brasil foi pela igreja calvinista que veio, eram franceses, já lá atrás, em 1557. E eles eram calvinistas, só que eles foram expulsos. E aí não se deu ainda esse espalhamento do protestantismo no Brasil. Em 1625, nós temos aqui a vinda da Igreja Reformada Potiguara, né, missionários que vieram pregar para indígenas. Depois, em 1824, nós temos a vinda da Igreja Luterana, 1824, no sul do país. Aí estavam vindo já os primeiros imigrantes, 1824. Vem também a relatos da Igreja Congregacional, em 1855. A Igreja Presbiteriana veio em 1859. E até hoje, se você quiser conhecer a primeira Igreja Presbiteriana do Brasil, ela está lá no centro da cidade, pertinho do Largo da Carioca. Se você não conhece, vá lá fazer uma visita. É uma igreja muito bonita, histórica e muito antiga, de 1859. Vale a pena conhecer essa igreja protestante presbiteriana que veio para o Brasil lá no iniciozinho. E ela veio já para o Rio de Janeiro, que na época era a capital do Império, né? Nós temos uma história, irmãos. Procurem, conheçam, vale a pena conferir. A Igreja Metodista veio em 1876. A Igreja Batista, seus primeiros missionários vieram em 1882. E as pentecostais, e aí a gente vai entrar no século XX,
veio primeiro, antes da Assembleia de Deus, a Igreja Congregação Cristã no Brasil. E depois, 1911, a Assembleia de Deus, como nós a conhecemos. Então, primeiro a Congregação Cristã em São Paulo, depois vieram os suecos, Gunnar Wingre e Daniel Berg, que organizaram a Assembleia de Deus. Então vamos falar aí sobre a experiência pentecostal de Gunnar Wingre, né? Ele foi um missionário evangelista sueco e em novembro de 1909, numa conferência realizada na primeira igreja batista sueca de Chicago, Gunnar passou pela experiência do batismo com o Espírito Santo, né? E aí você pode ler sobre isso, esses relatos, que está no Diário do Pioneiro, o primeiro Diário do Pioneiro que saiu, esse jornal. Ele está relatando tudo isso, datado em 1º de abril de 1930. Então, dê uma procurada aí, que vocês vão encontrar. Então, Wingre relata ter sido direcionado por uma irmã ao batismo com o Espírito Santo. Olha aí que interessante o papel das mulheres, né, na Igreja do Senhor e nesse movimento de avivamento. Se nós formos pesquisar, nós vamos encontrar muitas mulheres, inclusive aqui no início da Assembleia de Deus, com a fundação da Assembleia de Deus, muito cedo começa o círculo de oração. Então, esse irmão, né, esse missionário na época, Gunnar Wingre, muito jovem ainda, irmãs intercederam por ele e ele recebeu o batismo com o Espírito Santo, né? Ao buscar a promessa pentecostal, Wingre já estava convencido de que sua experiência física era um sinal físico, era falar línguas desconhecidas. Então, isso explica um artigo escrito no jornal Boa Semente, em 1909, olha que lindo, no primeiro jornal. Nesse periódico, diz assim, onde ele coloca lá, ele deixa clara sua convicção sobre o falar em línguas e evidência do batismo com o Espírito Santo. Então, falar em línguas é uma evidência. A experiência pentecostal de Daniel Berg. Daniel Berg, ele foi um comportor de Bíblias, né? Ele vendia Bíblias, vendia livros para ajudar em seu ministério, para o seu sustento, e com isso também ele pregava a palavra, ele pregava, conforme ele ia oferecendo de porta em porta para as pessoas das igrejas, ele pregava a palavra. Então ele foi um pastor pentecostal na Suécia, ele foi sueco. Daniel Berg iniciou um movimento que deu origem à Assembleia de Deus hoje, que você conhece no Brasil todo, ele deu origem. Se você não leu ainda, eu sugiro que leia o Diário do Pioneiro de Gunnar Wingre. Esse livro, já li faz muitos anos, eu era adolescente, nós lemos aqui em casa, temos até hoje, né? E esse livro, ele conta detalhadamente, realmente um diário, a vinda e a trajetória desses homens para o Brasil. E é lindo, ele traz todos os detalhes da sua vida, das perseguições que eles sofreram, das dificuldades, dos milagres. Então procure esse livro, o Diário do Pioneiro Gunnar Wingre. Vou ler de novo, vale a pena. Ele viveu 7 anos nos Estados Unidos. Então essa experiência com os Estados Unidos, olha que interessante. Eles eram suecos, mas eles foram para os Estados Unidos. Gunnar Wingre foi para os Estados Unidos e lá ele também teve aquela influência do movimento pentecostal nos Estados Unidos, que foi falado na aula na última aula, na lição 8. Então isso aí tudo, lá ele encontra um amigo que apresenta a doutrina do batismo com o Espírito Santo. Anos mais tarde, em meio ao regresso, ele orou ao Senhor pelo batismo e foi batizado. A experiência pentecostal de Larry Peterson, também é falado esse nome aqui, amigo de Gunnar Wingre. Ele era um pastor sueco, desempenhou um papel decisivo no movimento pentecostal em seu país. O empenho desse pastor foi determinante para impulsionar o desenvolvimento da liderança da Assembleia de Deus. Então, ele foi um grande influenciador do pastor Daniel Berg
e da doutrina pentecostal. Então, olha só como é importante a nossa influência no mundo espiritual, né? Aquilo que você fala, aquilo que você leva. Talvez você ache que não está valendo. Você está dando aula hoje, assim como eu, e você está lá na sua classe, você está falando para jovens, adultos, adolescentes, e você talvez pense assim, olha, eu acho que não, eu acho que não vai surtir nenhum efeito, mas vai atrapalhar o som. Então eu acho que não vai, se você pensa assim, eu estou levando a palavra, eu acho que não vai surgir o efeito, mas saiba que você está colocando a semente, você está influenciando, e talvez daqui a uns anos você veja um jovem que você ensinou lá, pregando a palavra, levantando igrejas, sendo missionário. Então nunca pense que é em vão o seu trabalho no Senhor, né? Você é uma grande influência, você exerce uma grande influência como professor de escola dominical e como pregador da palavra. Vamos agora então ao tópico 3, né? Temos que apressar aqui. Para fechar o tópico 2, eu ensinei que o avivamento visto no dia do Pentecostes na Rua Azusa chegou ao Brasil por meio de 2 pastores suecos, o Narvingre e Daniel Berg. O avivamento pentecostal no Brasil, antes deles virem para cá, olha que interessante, o Senhor havia falado em profecia para eles, e eles ainda estavam na Europa, que eles iam, o Senhor falou em profecia que o Senhor os mandaria para o Pará, em profecia, e eles nunca tinham ouvido sobre o Pará. Eles nunca tinham ouvido. Olha que coisa. Estou tentando aqui passar aqui, vamos ver se vai. Eles nunca tinham ouvido sobre o Pará, né, ainda. E eu tenho aqui, deixa eu ver aqui, o avivamento pentecostal no Brasil é o 3. O Senhor, ele... Só um momento. Eles nunca tinham ouvido sobre... Ali já não deu mais, então vamos continuar aqui. Eles nunca tinham ouvido sobre o Brasil, nem o Pará. Mas eles ouvem essa profecia com esse nome e, infelizmente, eu não estou conseguindo passar aqui para vocês o avivamento pentecostal no Pará. De repente a gente consegue aí, ó. Vamos lá? Deu para ver? Então, eles ouvem aquele nome, sabe o que eles fazem? Eles vão numa biblioteca e procuram lá no Mapa Mundi e acham o Pará, o norte do Brasil. E aí eles falam, nós vamos para lá. E olha que interessante, né? Isso é andar movido por Deus. Não é fácil, né? Hoje em dia você ouve algo assim que você não conhece, você crê e você vai à procura. E era isso que eles fizeram, né? Isso é uma característica daquele que crê no Espírito Santo, que confia no Senhor e que é guiado pelo Senhor. Que possamos ser assim também, guiados pelo Senhor ainda, né? Eu estava conversando com uma jovem outro dia, eu falei para ela, olha, a minha geração de jovem foi uma geração que ela pedia sinais a Deus, sinais, revelações. E o que acontece? Muitos deixaram de crer, né, que o Senhor ainda nos dá sinais, que o Espírito Santo ainda trabalha dessa maneira. Então muitas pessoas, elas guiam suas vidas, fazem as coisas sem perguntar a Deus. Mas o que nós aprendemos com os nossos pais na fé, com os precursores desse Pentecostes também, que é um exemplo, é procurar uma resposta de Deus, porque Ele tem poder para responder. Ele dá sinais. Então Deus deu claramente aquela profecia para eles, falando do Pará, e deu vários sinais a eles. Então se você precisa tomar uma decisão, pode ser ministerial, ou até mesmo na sua família, na sua vida particular, ore a Deus e pergunte a Ele, porque Ele ainda dá sinais. O Espírito Santo, Ele está se movendo. E Ele quer falar, Ele quer trabalhar. É somente crermos e
nos entregarmos e cremos que ele vai falar, e ele fala de várias maneiras. Então Deus falou com eles em profecia, eles encontraram ali na biblioteca, e muito ousados, né? Ser missionário é isso, é ser ousado. Se a gente não tiver ousadia, a gente não realiza nada, a gente não faz nada. E aí é uma marca também que eu vejo nos crentes avivados, que eles são ousados. E o Senhor procura isso ainda em nós, nos dias de hoje, no século 21. Então, esses homens que voltaram dos Estados Unidos para a Europa, se instalaram e depois vieram para cá no navio, com pouquíssimos recursos. A história diz que eles não tinham dinheiro, mas o Senhor foi cuidando deles e eles vieram com pouco. Às vezes a gente espera ter muito para fazer a obra de Deus. A gente acha, o dia que eu tiver muito dinheiro eu vou ajudar. O dia que eu tiver muito dinheiro eu vou fazer. Não, o Senhor, ele faz, ele realiza, mesmo quando nós temos poucos recursos. Ele vai levantando e trabalhando. E a história de todas as da Assembleia de Deus no Brasil, ela é assim. Muitas igrejas começando em lugares muito humildes, no sertão, sendo perseguidos. Eles eram perseguidos. Quando eu falo perseguidos, chega ao apedrejamento, tentativa, casas apedrejadas, igrejas, e eles passaram por isso naquela época. Porque lembra que nós estamos falando aqui de um país extremamente católico, com algumas igrejas tradicionais, mas extremamente católico. Então foi esse ambiente que eles encontraram aqui no Brasil. Eles não estavam na Europa, onde havia muitas igrejas, estavam aqui no Brasil. Então eles foram muito perseguidos, não tinham muito recursos, né? Mas o Senhor cuidou e a igreja, a Assembleia de Deus, foi crescendo a cada dia no país, em todos os lugares do mundo. É interessante que se você viaja um pouquinho de carro pelo Brasil, ou você já visitou muitas igrejas, eu já fui até o Paraguai, até o final do Paraná, e fui até a divisa de Minas com a Bahia, viajando, né? Muitas pessoas viajaram mais aí, foram para o Nordeste, para o Norte do país. Mas o interessante é que em cada lugar que a gente passa, de ônibus ou de carro, você vê a Assembleia de Deus. Igrejas grandes, agora cada dia maiores, porque Deus estava com eles. E Ele falou e Ele cumpriu. Presta atenção. O Senhor, quando fala, Ele cumpre. Quando realmente é o Senhor que fala, Ele cumpre a sua promessa. E o Senhor cuidou deles aqui. Então eles vieram de navio, ficaram aqui, chegaram no Pará. A primeira igreja, na verdade eles passaram algumas noites em um pequeno hotel, com pouco recurso, uma pequena pousada, mas depois eles foram recebidos numa igreja batista. Lá eles ficaram no porão da igreja batista. E nós vemos aí também a necessidade da hospitalidade, né? Porque há alguns anos atrás, e o meu avô foi pastor de igreja, e tinha muito isso, né, da gente receber o pastor. Meu avô era daquele pastor que morava em casa, muitas vezes morou em casa pastoral, e ele era muito hospitaleiro. E tem algumas essências, algumas coisas da Assembleia de Deus que nós não podemos perder, porque tudo bem que nós estamos em dias de muita gente enganando, mas ainda há homens de Deus que às vezes vêm pregar na nossa cidade, ou nós precisamos ir a algum lugar. E naquela época era assim, mostrava a carteirinha, olha, eu sou pastor de tal igreja, e aí você tinha o seu pouso ali, você tinha a sua hospedagem, mesmo que precária, mas... E hoje em dia os crentes praticamente, às vezes nem sabem que são crentes. Tem gente que nem acredita mais na carteirinha. É lógico que estamos vivendo dias difíceis, como eu disse, de pessoas que enganam. Mas... tem um pastor na sua cidade, tem um pastor lá na sua igreja pregando o evangelho, vai lá, fala, pastor, vamos lá, pastor, o senhor precisa tomar um banho, almoçar, fala com o seu marido para chamar, né? E aqui, graças a Deus, nós podemos ter muitas experiências assim aqui na nossa casa, né? De famílias que ficaram aqui, e independente do recurso, né? E tivemos experiências muito boas nesse sentido, de poder dar pelo menos um pouso, ou uma tarde, um almoço para um homem de Deus. Às vezes você está abrindo sua porta, você está recebendo anjos. Lembre da palavra de Deus. Que muitos estavam na presença de anjos e nem sabiam, né? Mas vamos voltar aqui para nós finalizarmos. As primeiras chamas, a chegada dos missionários solo brasileiro. Então eles vieram primeiro, ficaram em uma igreja batista.
e as primeiras chamas do avivamento, né? A primeira igreja batista, eles foram acolhidos, ficaram naquele porão e lá pregaram sobre a doutrina pentecostal. Aí já começou a complicar, né? Porque se você está numa igreja tradicional e você começa a pregar uma doutrina pentecostal, chegou um momento que teve um racha, não teve como segurar aquilo ali. E um movimento que é crescente não tem como abafar, não tem como colocar a luz, né, esconder uma luz, uma lâmpada, e assim é o avivamento. Isso fez com uma irmã interessante aqui, que esse nome sempre você estudar a história de Assembleia de Deus, vai aparecer o nome dela. Celina Albuquerque e Maria Nazaré. Né? As suas famílias não somente crescem, mas permanecessem em oração, foram batizadas com o Espírito Santo, tiveram experiência de cura também em seus lares. A irmã Celina, sua filha, foi curada de uma doença grave, e aí aquele grupo foi batizado. Então começa a se formar um pequeno grupo ali, e aí a irmã Celina começa a fazer também cultos na casa dela, e aí isso gerou uma dissensão, uma divisão ali na igreja, porque não tinha como a igreja batista conter aquilo ali, e eles foram expulsos, né? Esses missionários foram expulsos com aquele pequeno grupo que começou com 19 membros, olha só, 19 pessoas, e olha o que se torna hoje, né? Uma igreja em cada bairro, no mínimo. Tem igreja até uma do lado da outra agora. E amém por isso, que vidas sejam salvas, né? Que isso é o que importa, que sejamos salvos pelo Senhor. Que o Brasil seja salvo pelo Senhor. Então até o Wingre e o Berg foram expulsos. Né? Eles já estavam aprendendo a falar português, tinham aulas, trabalhavam para o seu sustento, vendiam também Bíblias, e aí começa a igreja no Brasil. Então, a experiência pentecostal, naquele momento, ela não foi bem aceita. Entendam bem isso, irmãos. Era uma novidade, era uma nova doutrina, com manifestações do Espírito Santo, e quem é batizado com o Espírito Santo sabe exatamente o que eu estou falando. Então, isso trouxe divergência para a Igreja Primeira Batista em Belém, para a Primeira Igreja Batista em Belém. Então, esse fato, ele causou um desentendimento na igreja, de acordo com o bispo Oilde do Carmo. E aí, no 3.3, nós vamos ver que nasce a Assembleia de Deus no Brasil. Então, aí, isso tudo aí começa em 1911. Eles chegaram aqui antes, em 1910, se não me engano, e em 1911. Em princípio, a nossa igreja ela vai se chamar Missão da Fé Apostólica. Ela fica por um tempinho assim, chamada Missão da Fé Apostólica, e depois ela se torna o que nós conhecemos hoje como Assembleia de Deus no Brasil e no mundo. Temos igrejas no mundo inteiro, assembleias no Brasil. E a sua característica principal é crer no batismo com o Espírito Santo. Em pouco tempo, a missão que nasceu lá em Belém do Pará alcançou vilas, cidades, até chegar nos grandes centros urbanos, se tornando a maior denominação pentecostal do mundo. E para terminar aqui, o bispo Oilde do Carmo diz assim: as Assembleias de Deus no Brasil se alargaram no começo, especialmente entre os grupos mais simples da população brasileira, inclusive no interior. E aí eu abro um parênteses, inclusive no interior. A igreja mostra que os desbravadores Daniel Berg e Gunnar Wingre enfrentaram muitos problemas, como obstáculos de idiomas, riscos das florestas, males tropicais, enfermidades, perseguições, além das penúrias pelas quais sobrevieram, pois não eram sustentados financeiramente por nenhuma igreja com um auxílio missionário. Era a necessidade da igreja cuidar do missionário. Há essa necessidade. O missionário, para pregar a palavra, para trabalhar, para atuar, para levantar a igreja, ele precisa de ajuda da igreja. Né? E eles eram homens que trabalhavam, eles não eram homens preguiçosos, não. Mas eles, para fazer a obra de Deus, eles precisavam da ajuda da igreja. E a igreja naquele início era muito pequena, mas mesmo assim eles prosseguiram. Né? Às vezes a gente coloca empecilhos para pregar a palavra de Deus, empecilhos materiais, mas não deixe esses empecilhos te impedirem de pregar a palavra. Né, e vamos valorizar aqueles que estão levando a boa semente, vamos ajudar. Às vezes você não vai, mas você pode contribuir para que outro vá. Né? No entanto, o Senhor os enviou ao Brasil e supria todas as suas necessidades. Leiam lá o Pioneiro do Gunnar Wingre, que vocês vão amar. Tem lá a história deles, o casamento com a Frida,
o outro também se casou, tem a relato dos filhos, a relato do fim da carreira deles, da carreira não, aqui na Terra, né? Porque a nossa vida, ela vai além, né? Nós somos chamados para a eternidade. Então, tudo que eles fizeram aqui nos inspira e que nós possamos não ficar acomodados e perder essa chama, que nós possamos manter de pé. Não vamos deixar que o Rio de Janeiro chegue no ponto de Los Angeles, não, que perca não o avivamento. Vamos continuar orando, clamando. Estamos numa cidade aí prestes, chegando aí sim ao carnaval, mas nós declaramos que a nossa cidade é do Senhor Jesus, e que você possa estar orando e cada dia mais, e quem não é batizado possa buscar essa chama, porque você possa ser avivado, transformado, controlado pelo Espírito Santo. Então, para fechar, nós ensinamos que Daniel Berg e Gunnar Wingre se instalaram em Belém do Pará, dando início à história da Assembleia de Deus no Brasil. Essa história já tem mais de 100 anos, olha que coisa linda. Conclusão, a experiência pentecostal chegou ao Brasil antes mesmo de Gunnar e Berg, mas foram eles que trouxeram a chama do avivamento, tendo ambos fundamental importância no ensino e na propagação do pentecostalismo na história das Assembleias de Deus no Brasil. Deixo para vocês um abraço. Hoje nós temos 3 tipos de Pentecoste: clássico, cura divina e pentecostalismo, neopentecostalismo, com outras igrejas que surgiram após a nossa, pentecostais. Mas aí é uma outra história para as próximas lições. A paz do Senhor.